No ar, o programa Conexão BH aqui no canal Noticioso. Hoje o nosso convidado é o vereador Fernando Borja. Fernando tem 53 anos, é natural de Belo Horizonte, nascido ali no Colégio Batista. Advogado, administrador de empresas, empresário da construção civil. Fernando trabalhou 3 anos fora do Brasil em organização do terceiro setor, na área de alfabetização de adultos, educação infantil e desenvolvimento comunitário. Olha, essa instituição tem representação em 26 países. Tá? Eleito vereador em 2016, é o primeiro mandato. Foi eleito com 4.386 votos. É casado, pai de 3 filhos. Bem-vindo, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não tem problema não, é isso aí. Bem-vindo, Fernando. Olha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu acompanho, para e passo, o seu mandato lá na Câmara dos Vereadores e eu sei que você é um vereador atuante, é um vereador de primeiro mandato, mas que é brigão, né? E eu queria que você falasse para o nosso telespectador o que te motivou a entrar na política. Você que é um pastor da igreja evangélica, lá da Batista da Lagoinha, né? O que te motivou a entrar na política, Fernando? Eu acho que é muito idealismo, sabe? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Zé Aparecido. É um programa que está cada dia mais crescendo e as pessoas tendo mais interesse de conhecer, principalmente pelo seu trabalho, pela sua competência, que está sendo reconhecido cada vez mais. Bom, eu nasci num meio evangélico, minha família toda é evangélica, e aos 16 anos, meu pai morreu de infarto, jogando futebol com a gente na fazenda. Olha, você acredita? Você tinha 16 anos? 16 anos de idade. E naquela época, sempre muito idealista, e eu tinha no meu coração aquela ideia que eu queria fazer diferença. Isso é importante. Ou seja, algo que eu pensava, poxa, a gente pode nascer, crescer, estudar, ir para uma faculdade, montar uma empresa, ou ganhar dinheiro, ter filhos, mas e aí? O que é legado? Legado é diferente de herança. Meu pai deixou para mim uma herança. Patrimônio, bens, mas o mais gostoso que ele deixou para mim foi o legado na criação, valores, princípios. E eu sempre tive esse desejo de fazer diferença. Contanto que há praticamente 31 anos atrás, eu já era formado em administração de empresas, já tinha mexido com política muitas vezes. Eu me lembro da fundação do PSDB, que foi no início lá onde a gente queria mudanças no país, o PMDB, era MDB, né? Exatamente. A gente queria um partido diferente, poder construir um país melhor, e eu saí do Brasil no desejo de ser missionário. Isso. Seu partido é o Avante, né? Hoje eu sou membro do Avante. É isso aí. E eu queria que você contasse também um pouquinho dessa sua história, nessa sua militância fora do Brasil, em causas nobres como essa que você se engajou. Eu trabalhei em 2 organizações fora do Brasil. Uma eu cheguei a ficar 3 anos e outra eu fiquei 2 anos. Uma trabalhava principalmente com qualquer tipo de pessoa que era perseguido, seja por causa da religião ou ideal político. Eu me lembro de visitar o Vietnã, Filipinas, a China, Hong Kong também. Isso na Igreja Batista? Isso era uma organização chamada Portas Abertas, que trabalha principalmente com cristãos perseguidos do mundo afora. Seja ele católico, seja evangélico, seja espírita, não interessa. Era um programa, uma organização que trabalhava no resgate, no apoio a qualquer tipo de perseguição, seja ela político-partidária ou ideológica ou religiosa. E fui convidado a trabalhar numa chamada Alphalite Internacional. É uma organização com mais de 50 anos, ela chegou a ser reconhecida pela Unesco por várias vezes. Eu me lembro quando eu estava morando nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de ser homenageada pela a esposa do presidente Bush, porque ela era, na época, a anfitriã do Literacy no mundo, ou seja, a Unesco a chamou, a convidou
Do mesmo jeito que a gente tinha a princesa Diana, que viajava o mundo falando sobre aquelas minas que explodiam na África e feriam tantas pessoas ou até matavam, a esposa do presidente Bush, ela foi a embaixadora mundial para trabalhar com alfabetização de adultos e crianças no mundo todo. E essa organização, chamada Alphalete Internacional, foi reconhecida 3 vezes pela Unesco. E nós tínhamos vários projetos junto com a USAID. Então nós tínhamos programas em português, inglês, crioulo, espanhol e francês. Me lembro de projetos nossos maravilhosos em Angola, Moçambique, na Libéria. O país da Libéria havia acabado de passar por 14 anos de guerra civil. Dá para você imaginar um país que não tem um diamante, ser o maior exportador de diamante do mundo? Que coisa. Por quê? Porque o presidente que era da Libéria, ele não somente promoveu a guerra civil na Libéria, como também em Serra Leoa, ao lado. E ali, você lembra daquele filme Diamantes de Sangue? Diamante, claro. Ali ele promoveu a guerra e ele invadiu o país e ele bancava o outro exército para ele poder contrabandear os diamantes para a Libéria e exportar. Dá para imaginar essa história? E quando nós entramos na Libéria, 90% da população era analfabeta. Imagina. Eu me lembro de um projeto nosso num lugar chamado Firestone. Firestone é a maior fazenda de borracha que existe na África. Dos pneus, né? Dos pneus certo. Firestone. E aonde as pessoas viviam lá quase como escravos. E nós alfabetizamos em menos de um ano 8.000 pessoas com o programa de USAID. Maravilha. Bom, mas o Fernando é vereador de Belo Horizonte, né? E nós tivemos aqui, Fernando, com praticamente 3 pessoas, um arquiteto, um economista e um engenheiro falando do plano diretor de Belo Horizonte. E hoje esse programa encerra o assunto plano diretor de Belo Horizonte e não é por acaso o convite a você representando aí o executivo, o legislativo municipal. Nós sabemos que você foi um dos poucos que votou contra, né, o plano diretor. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador o seu entendimento das consequências do plano diretor para Belo Horizonte, caso for aprovado, né? A gente espera, eu espero que não, e eu acredito que você também espera que não, né? Caso esse plano venha a ser aprovado agora, eu acredito em março, final de fevereiro e março. Plano diretor. Bom, inicialmente eu queria falar praticamente mais no que é problemático do que ficar entrando em várias áreas dele. Nós sabemos que o plano diretor ele é extenso, ele tem vários pontos, mas eu queria falar principalmente nas áreas que nós discordamos. Primeiro pelo seguinte, existe vamos dizer, um princípio lógico sobre adensar ou não a cidade. Perfeito. Esse é o Tiago ponto... Jardim, um arquiteto e economista que esteve aqui conosco, falou disso, mostrou as vantagens, né, do adensamento, né? Eu sei que você defende isso também, né? Eu compartilho da mesma ideia. Primeiro passo é o seguinte, existe uma ilusão de que dizem que nós precisamos espraiar a cidade. Nós precisamos espalhar a cidade, ter vários centros comerciais, vários centros na cidade de Belo Horizonte. Mas o fato que anda acontecendo com a gente é o seguinte, nós não temos um sistema de transporte viário de qualidade. Como nós não temos um sistema de transporte viário excelente e nós ainda temos Belo Horizonte como a capital que mais tem veículo por pessoa, nós estávamos conversando, estão quase 2 milhões ou mais de 2 milhões de veículos em Belo Horizonte. Como que, sem a gente ter um transporte público eficiente, com essa quantidade de veículos, nós vamos simplesmente, em vez de adensar, nós vamos espalhar? O que vai acontecer? Nós estamos vendo todos os dias. Na Cristiano Machado, na Antônio Carlos, na Amazonas, Pedro II, as grandes avenidas de Belo Horizonte, você gasta hoje pelo menos de 40 minutos a 1h10 para sair de um lugar para ir para outro. De manhã cedo, vem para o centro da cidade. De tarde, vai todo mundo embora. Exatamente. E o que anda acontecendo? Nós estamos hoje gerando emprego nos sinais.
É o cara que está vendendo água, pipoca, bala. Esse tem sido o grande mercado hoje de gerar emprego, porque as pessoas passam horas nos veículos parados no trânsito. E qual que seria a ideia? Se nós adensarmos na região mais central de Belo Horizonte, a pessoa nem veículo precisa. Exato. Eu estive um tempo já fora do Brasil, eu vejo, por exemplo, a Alemanha, eles incentivam as pessoas a não ter veículo. Exatamente. As pessoas têm um transporte público tão eficiente que eles não precisam de veículo. Mas, Fernando, o metrô custando aí 350 milhões de reais o quilômetro, né? Precisando de uma demanda aí na faixa de 50 mil passageiros, hora pico sentido, para justificar esses investimentos, que a cidade não tem dinheiro, isso é dinheiro federal que teria que vir. Qual é o modal que você sugere aí para substituir o metrô e que seja possível para a cidade construir? Hoje o modelo mais barato modal que a gente poderia fazer a curto prazo seria o VLT. É o veículo leve sobre trilhos, onde nós poderíamos utilizar os passeios, ou as áreas centrais. Né? Monotrilhos, ou monorail, né? Monorail. Onde nós poderíamos aproveitar as avenidas, porque você não precisa desapropriar ninguém. Você não precisa escavar. Você pode utilizar, eu acredito que o valor dele é de 50 a 70 milhões. Exatamente hoje, o quilômetro dele. E nós temos grandes avenidas largas em Belo Horizonte que nós poderíamos aproveitar. Quem conhece aqui em Belo Horizonte, a Pedro II, a Amazonas, que chama Machado, nós podemos utilizar hoje esses espaços, central, né? Os canteiros centrais, onde não vai atrapalhar nada para ninguém, e ao mesmo tempo você cortar a cidade toda. Exatamente. Ou seja, eu não sei quantos quilômetros já existem, mas já existem hoje estudos em Belo Horizonte para mais de 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros. O que Belo Horizonte precisa hoje realmente é termos um executivo que tem interesse de atrair investidores para isso. E adensando a cidade, a pessoa que mora hoje numa área central, ele vai sair de casa a pé, ele atravessa de um lado para a avenida, ou pega um ônibus, ou pega o VLT, e ele não precisa ir longe. A ideia é que a pessoa se locomova talvez de 5 a 7 quilômetros no máximo na região central dele. Exatamente. E aonde ele pode alcançar a cidade no inteiro. E o plano diretor vai contra isso aí, uma vez que ele espraia a cidade, né? Eu não consigo, a gente sempre, é uma pergunta que eu faço sempre aqui para todo mundo que vem conversar sobre esse assunto, né? O que está acontecendo com o prefeito Calil, que parece que a secretária Maria Caldas, de Regulação Urbana, a mesma que fez a tentativa de implantação desse modelo lá em São Paulo, que não deu certo, né? O que está acontecendo com o governo Calil a esse respeito? Olha, a gente tem visto que Calil tem feito muita coisa correta e tem sido elogiado pela população de Belo Horizonte. Mas muito eu vejo que é simplesmente algo pessoal. É aquela liderança que ele tem como pessoa. Agora, em questão de gestão, tem muita coisa que ele não sabe que anda acontecendo. E quando acontece, depois quando é denunciado ou quando é criticado, ele fala, eu não sabia. Quer dizer, infelizmente, isso aí ele deveria ter as rédeas mais próximas para ele saber o que anda acontecendo em Belo Horizonte. Se ele acompanhar o modelo que aconteceu em São Paulo, ele não implementaria em Belo Horizonte. Exatamente. Mas hoje, eu falo muito isso dentro da Câmara, diz que nós temos uma oposição, que é o pessoal de esquerda, né? PT, PSOL, PCdoB. Só que essa oposição é fake. Porque essa oposição que se diz na Câmara que são oposição, são os mesmos que estão dentro da Prefeitura governando. Hoje o pessoal abraçou a Secretaria da Cultura. Hoje o PT tem a área de regulação urbana, assistência social, educação, trânsito, BH Trans, ou seja, ele distribuiu algumas áreas para essas pessoas, para esses grupos políticos, e eles administram e colocam do jeito que eles querem. E por mais que a gente denuncie, por mais que a gente fale, e por mais dor de cabeça que às vezes o prefeito de Belo Horizonte tem tido, eles têm deixado do jeito que está. A última vez que ele perdeu um pouco aí da paciência, ele acabou colocando o vice-prefeito para fora. Agora diz que está começando a ficar em paz e vai voltar a fazer trégua, porque 2020 está chegando, né? É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o Conexão BH. Não sai daí não. De volta com o programa Conexão BH aqui no canal Noticioso. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Fernando Borja.
terminamos o primeiro bloco falando do plano diretor. Fernando, a grande reclamação dos construtores e das entidades, e olha que não são poucas entidades, nós temos 29 entidades envolvidas, né, que são contra o plano diretor. Alguns, o Luiz Gás, por exemplo, que é o arquiteto que esteve conosco aqui no programa, diz que não tem jeito de aproveitar muita coisa no plano, não. O plano engessa a cidade, o plano ele confisca coeficiente, né? Nós temos hoje o maior coeficiente de Belo Horizonte é 2,7. O plano confisca 1,7, deixa todo mundo com 1, né? E a grande reclamação da construção civil é exatamente isso. Como é que vai ficar a situação da construção civil tendo que pagar coeficiente, né? Se quiser construir, a prefeitura confisca e depois vende, né? Eles têm a esperança de que isso vá movimentar recursos, que vai sobrar recursos para investimentos em infraestrutura. Como é que você vê essa... Olha, eu vejo, número um, o seguinte, a gente usa uma expressão até curiosa, eu chamo isso de expropriação indébita. Hoje, o que está acontecendo? Se você que está nos assistindo, você possui algum imóvel em Belo Horizonte, seja uma casa, seja um lote, seja um galpão, amanhã, quando você quiser construir nele, você tem um aproveitamento hoje de 1,5, 1,7 ou até mais do que isso. Na hora que cair para 1, a primeira coisa que vai acontecer, o proprietário do imóvel vai ver o seu imóvel vai ver ele desvalorizado. Agora, a primeira pergunta que eu faço sempre para o executivo é o seguinte: tem uma pessoa que tem um imóvel lá 1,5, 1,7, ele tem um valor venal. O valor venal leva também em consideração a capacidade construtiva dele, o potencial construtivo. E o IPTU que ele pagou a vida inteira. Isso. Né? Então vamos dizer que tem 30 anos que ele está pagando IPTU sobre um imóvel que foi majorado ou valorizado em relação ao aproveitamento dele. A prefeitura vai devolver o imposto de 5, 10, 15 anos que ela veio cobrando com potencial 1,5, 1,7? A prefeitura não falou nada. Até agora nada. Segundo, eles dizem, né, e principalmente algumas pessoas de forma ideológica pensam que, quem vai ganhar dinheiro ou quem é preocupado em ganhar dinheiro é o empresário. Bom, primeiro, a grande verdade é o seguinte: se não existir empresário no Brasil, nós vamos viver de quê? Porque o governo não gera riqueza, quem gera riqueza é o empresário. E Belo Horizonte está exportando o empresário. Já Belo está Horizonte acontecendo, né? Está exportando capital, exportando emprego. Porque nós vemos aqui, hoje o maior prédio que existe em Belo Horizonte não está em Belo Horizonte. Está em Nova Lima. Está em Nova Lima. Os investimentos estão indo para Nova Lima, Lagoa Santa, Ibirité. Vou dar um exemplo, para você que talvez venha da região e conhece muito bem ali o Barreiro. Se você está numa rua ou numa avenida do Barreiro, onde você poderia construir uma vez e meia, e agora só vai construir uma vez, por que você não vai comprar no outro quarteirão, que é Ibirité, e pode construir uma vez e meia ou mais? Vai ficar mais barato construir em Ibirité do que em Belo Horizonte. Então, nós estamos exportando emprego, nós estamos exportando capital, nós estamos exportando riqueza. Numa assanha, vamos dizer assim, numa sede de arrecadar que Belo Horizonte está tendo a curto prazo. Querem arrecadar a curto prazo, mas a médio e longo prazo quem vai sair perdendo é Belo Horizonte inteiro. E mais, o empresário que ele comprava um imóvel, vamos dizer, por 700 mil reais, talvez um lote construir uma vez e meia, ele vai cair para 500 mil. E essa diferença de 200 mil ele vai pagar para a prefeitura para poder construir a mesma coisa, uma vez e meia. Ou seja, a prefeitura tirou o capital da mão do Belo Horizontino para trazer para ela, é um aumento de imposto. E vão dizer que não é aumento de imposto. Ou seja, estão usando artimanhas jurídicas para dizer que não é aumento de imposto, mas é um imposto embutido. Para que isso saia da mão do proprietário daquele imóvel e vá para a prefeitura. Ou seja, foi imposto, foi colocado goela abaixo da sociedade de Belo Horizonte, mais um imposto, e a população não está sabendo. Agora, 2020 vai chegar e eu espero que a população saiba muito bem quem defende realmente ela e quem está defendendo interesses de poucas pessoas. Isso é muito importante, porque na hora da votação, que vai acontecer agora em fevereiro ou março, se a população der acompanhamento, ela pode pressionar os vereadores e não permitir que isso aconteça. Isso funciona direitinho. É só a população procurar agora o vereador que você votou, ligar para ele e falar: estou muito preocupado com essa votação que vocês vão fazer.
Então eu queria a opinião de vocês e eu queria que vocês tomassem uma atitude com relação a isso, porque não interessa o bairro, não interessa a classe social, todos vão sair perdendo com isso. É isso aí. Olha, quem está falando é um vereador, é um representante do Legislativo Municipal. Isso é importantíssimo, a participação, né, a cobrança dos vereadores, né? Eu costumo dizer que não é possível que 29 entidades estejam erradas e a Maria Caldas, a secretária de Regulação Urbana, é que esteja certa, né? Eu estive recentemente nos Estados Unidos, você conhece bem, né? Nova York, por exemplo, não tem coeficiente, não. Você chega lá, tem um prédio lá, você compra o prédio já antigo e constrói lá um arranha-céu sem limite, 30 vezes, né? Não seria muito mais interessante que, ao invés de confiscar, né, criar essa celeuma toda, a prefeitura não achasse uma outra maneira de arrecadar que fosse aumentar o coeficiente, incentivar a construção civil, né, gerar emprego? Nós já falamos aqui que na construção civil em Belo Horizonte hoje tem mais de 60 mil desempregados, muitos deles lá no centro de Belo Horizonte, concorrendo com o comerciante que é formalizado lá na atividade, né, de camelô ou de toureiro, enfim. Então, a maneira como a prefeitura achou para arrecadar não é uma maneira que está fazendo com que a cidade desenvolva. A sensação que eu tenho é essa. Fernando, Câmara Municipal com nova direção, né? Qual é a expectativa para a gestão que começa agora na nova diretoria, na nova presidência da Câmara Municipal? Nós estamos tendo uma oportunidade em Belo Horizonte de termos agora, na história, a segunda mulher como presidente da casa. E nós esperamos que essa nova diretoria, essa nova mesa, faça diferença do que a anterior. Porque na anterior ela ficou muito personificada. Era praticamente ela, como é presidencialista, estava na mão só de uma pessoa e decidia tudo. Praticamente em momento nenhum ouvia os outros vereadores, ouvia o que achava melhor ou não para casa e tomava todas as decisões sozinho sem nem ouvir. Agora essa nova mesa se demonstra mais democrática, se demonstra mais aberta, e isso é muito importante para a valorização do legislativo. Conta para o nosso telespectador quem é a nova presidente da Câmara Municipal. Hoje nós temos a nossa amiga Nelly Pinheiro, que assume agora, já assumiu praticamente. Primeiro mandato, né? Em primeiro mandato. É uma alegria para nós, porque ela veio como primeiro mandato, é novata, sabe muito bem de quem entrou agora há pouco tempo, das dificuldades que nós temos no trabalho, da assessoria, do acompanhamento e o trabalho burocrático e jurídico que existe dentro da casa. E nós temos, junto com ela, uma boa expectativa. E nós temos um governo novo, né? Agora o governo federal. Agora há pouco tempo mesmo ficamos sabendo que ela estava muito envolvida também em ter encontro até com o vice-presidente da República, com o nosso agora ministro do Turismo, o Álvaro Antônio, para ver o que podemos fazer para o Belo Horizonte e trazer investimentos e trazer valorização para a cidade. Mas eu queria pegar um ponto curioso que eu estava comentando. Só na construção civil nós perdemos 60 mil empregos. Mas praticamente é o dobro. São 120 mil empregos que Belo Horizonte fechou nos últimos anos, porque é escalonado, é feito em cascata. Hoje o que mais gera emprego é a construção civil, mas no momento, se você perde 60 mil pessoas que recebia salário, pagava aluguel, comprava na mercearia, comprava remédio, comprava ali a prestação de serviço em aula, a educação das crianças, assistência médica, o que aconteceu? Perdemos emprego na educação, no comércio, no varejo, no transporte, na prestação de serviço. São 120 mil empregos que nós perdemos. O que vem aumentando em Belo Horizonte? Morador de rua. É isso aí. Em todos os lugares hoje nós estamos vendo quase 6 mil pessoas vivendo em situação e trajetória de rua em Belo Horizonte. A gente espera que isso chegue ao prefeito, que o prefeito se sensibilize e que os vereadores, eu acho até que não está mais na mão do prefeito, né? Está na mão dos vereadores para esse segundo turno e que isso possa ser revertido. Fernando, Belo Horizonte é uma cidade relativamente nova, tem 121 anos, né? É uma cidade que foi planejada para ter 300 mil habitantes, está passando de 2,5 milhões de habitantes e é a capital do Brasil com o maior número de veículos,
né? Isso dá uma noção de que o transporte coletivo de Belo Horizonte, nós já falamos, não está atendendo a população. Nós temos um desafio pela frente. É um mundo de obras que tem que ser feitas, né? Trincheiras, túneis, viadutos, passarelas, de modo que a cidade possa ter corredores capazes de fazer com que o indivíduo, em qualquer parte da cidade onde ele esteja, ele entre num desses corredores e consiga atravessar a cidade. Nós estamos beirando 2 milhões de carros, como você disse. Como é que fica isso? Nós temos ouvido de agentes públicos, no caso BH Trans e Sudecap, de que obra não resolve o problema da cidade. Obra não resolve o problema da cidade, Fernando? Eu estou tentando descobrir qual vai ser a solução. Porque se você não fizer obras hoje, ou você melhorar a qualidade das nossas vias, ou criar outras opções... Tem alternativas? Eu não acredito em outra, a não ser criar realmente novas avenidas, novas ruas, ou alargar, estender rotas alternativas, outros tipos de mobilidade, porque senão vai travar a cidade. E mais, garanto para você que em menos de 2 anos nós vamos começar a ter rodízio. Que do jeito que a coisa está, em pouco tempo já vai chegar alguém com uma ideia, vamos começar um rodízio. E olha que rodízio, é bom que o nosso telespectador saiba, em nenhum lugar do mundo onde ele foi implantado, ele deu certo. São Paulo tentou implantar rodízio e não deu certo. Nova York tentou implantar, não deu certo. Londres tentou implantar, não deu certo. Seul tentou implantar e não deu certo. Mas vai ser uma forma de arrecadar também, né? Nós estamos aí diante de um problema sério. Nós não temos dinheiro para fazer todas as obras, mas nós precisamos começar. Mas eu vejo como o maior problema não é a falta de dinheiro, mas é o paradigma. O gestor do trânsito, o gestor da cidade... vem a público e diz que obra não resolve numa cidade que ficou parada há 40 anos, e que não teve investimentos. Vamos lembrar de alguns pontos rapidamente aqui, nós estamos chegando no final do programa. Por exemplo, a entrada do bairro Buritis, que é hoje o mais populoso da cidade, Raja com Barão. Ali perto, no BH Shop, no trevo do BH Shop, virou caos. Pontilhão. Aquilo ali tem 43 anos que aquilo foi construído. É possível eleger e fazer algumas obras? O orçamento da cidade permite isso, Fernando? Não só permite, como esse ano nós somos superavitários. Além de que a prefeitura vai sobrou no caixa desse ano mais de 8 milhões de reais e tem mais de 400 milhões para receber do governo estadual. Ou seja, além de que nós acabamos de aprovar um empréstimo de quase 1 bilhão de reais para Belo Horizonte. Então, não tem dinheiro para quê? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai pegar dinheiro e aplicar? Ou seja, é a obrigação agora do executivo, e não tem mais desculpa, ele precisa agir. E agir rápido. Principalmente como você está falando aí em relação ao anel rodoviário, a região do Buritis, a região ali da entrada de Nova Lima. Agora, ele precisa agir rápido, porque nós vamos ficar numa situação constrangedora e isso vai bater lá na Afonso Pena 1212, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Olha, é uma pena que o nosso tempo voou, como você mesmo disse, foi rápido, Nós já estamos com mais de 28 minutos de programa e temos que encerrar, mas nós vamos ter outras oportunidades de conversar sobre Belo Horizonte e os planos que você, como legislador da cidade, tem. Quero te agradecer e convidar o nosso telespectador, se gostou do programa, recomende, aperta lá o sininho e recomenda o Conexão BH. Na próxima semana nós vamos ter aqui o médico oncologista André Murat. E você deve estar perguntando o que um médico está fazendo no Conexão BH. É um cidadão diferente e você vai ver. Fernando, muito obrigado pela presença e sucesso lá na sua gestão os próximos 2 anos aí pela frente, que você já entre 2019 pronto para 2020. Estamos prontos, firmes e juntos para o Belo Horizonte, e eu agradeço o convite e essa oportunidade de estarmos juntos. É isso aí. Um abraço e até o próximo programa.